Pinheiro, vamos direto para a nossa equipe de transmissão, porque os times estão saindo de campo, a gente tem aquelas entrevistas, então vamos acompanhar o finalzinho e a repercussão do que foi esse 1-1 no confronto, que os dois continuam na zona de rebaixamento. Vamos direto lá para a Serrinha, então, para Goiânia, para ouvir as entrevistas dos jogadores dos dois times, que já estão deixando o campo de jogo nesse momento. A gente está vendo, né, no nosso telaço aqui, os dois gols da partida. O primeiro gol marcado pelo Verrete, que acabou expulso, fez 1-0 para o Vasco, e um empate com o Matheus Babi, esse gol de cabeça, o empate do Goiás, que aconteceu já nos acréscimos, 7 minutos de acréscimo, tivemos lá na Serrinha, e o Goiás buscou o empate até a virada, tentava até os últimos minutos. Um empate que não é bom para nenhum dos dois, nem para o Goiás, nem para o Vasco, é bom para o Santos, que daqui a pouco entra em campo contra o Corinthians, porque tanto o Vasco quanto o Goiás seguem, né, essa rodada na zona de rebaixamento. Vamos então com as entrevistas lá na Serrinha e a saída de campo dos jogadores de Goiás e Vasco. Já aos 47, o gol de empate, um para o Goiás, um também para o Vasco. Era um momento de pressão do Goiás, mas faz sentido também a reclamação do Léo Jardim, que com 11, talvez o Vasco tivesse segurado esse 1-0? Olha, boa noite, né? Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bem, amigo? Boa noite, Raed. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Não sei se é tão simples fazer essa correlação. Primeiro que foi muito em seguida. Segundo que não é um lance de bola parada e que talvez o Verrete estivesse dentro da área para defender a área junto. Enfim, é possível, cara. Mas o futebol é difícil você estabelecer essa relação entre dois lances que aconteceram quase em sequência no jogo. O que o Vasco tem é, pelo segundo jogo seguido, uma expulsão já no fim do jogo. E para quem vive um momento como vive o Vasco, esses times que brigam contra o rebaixamento, em que o aproveitamento ali embaixo, embora alguns times tenham melhorado o aproveitamento, ele tende a ser baixo ao longo de todo o campeonato. Qualquer ponto é importante. Você perder um jogador importante por expulsão, você impacta o jogo seguinte também. Como foi o caso do Paulinho, que não pôde jogar hoje, por uma expulsão nos acréscimos de um jogo contra o Inter, em São Januário. Não só ele, como o Eric Marcos também. O Eric Marcos, mas o Paulinho é um titular que vinha se tornando uma peça importante. O fato é que desse jogo de hoje, a gente além de ter empatado um jogo que o Vasco teve ao alcance da mão um resultado que seria importantíssimo, qual é o grande tema que fica do jogo? Por algumas semanas a gente comentava, a gente olha para o campo e não consegue ver no Vasco um time com futebol de rebaixado. Era simples dizer que o Vasco jogava melhor do que seus concorrentes direto na média. Vai ter seus jogos piores ou melhores. O problema é ter esse tipo de convicção nessa reta final abalada por atuações ruins em sequência. E nas duas, por opções de intervenção do Ramon Dias, que no jogo não se revelaram suficientes. Não é dizer que a escolha antes do jogo tenha sido certa ou errada, porque certamente ele levou em conta uma série de outras questões que a gente não tem de informação. Por exemplo, alguns dos jogadores que ele mexeu hoje jogaram quinta à noite para jogar domingo à tarde. A gente não sabe também fisicamente como esses jogadores estavam e qual era exatamente o plano. O fato é que a ideia inicial de jogo não funcionou, contra o Inter não funcionou hoje, e o Vasco não rendeu tão bem em dois jogos importantes. Sim. E você começar a ter rendimento abaixo do esperado numa reta final de campeonato em que você precisa pontuar é preocupante. Porque o que o Vasco se apegava? Ele não jogava mal, ele não jogava um futebol que o colocasse como um provável rebaixado. É um momento em que os resultados são ainda mais importantes, mas claro, se você começa a ter um rendimento abaixo, você fica ainda mais distante. É mais difícil conseguir o resultado. Dos resultados. Mas se a gente tirasse, talvez, do cenário desse momento de 30ª rodada de Campeonato Brasileiro, jogar fora de casa contra o Goiás, um empate, talvez não fosse, até como estratégia, um resultado ruim. Mas diante da situação dos dois times no campeonato, era um jogo em que os dois precisavam vencer. Que o empate é um resultado ruim para ambos, inclusive para o Vasco que jogava fora de casa. E aí, olhando com esse prisma de que era um jogo em que o Vasco precisava vencer, a impressão do primeiro tempo do Vasco é que foram 45 minutos desperdiçados talvez de criação ofensiva ou de perigo ao adversário ou de busca de um resultado de vitória. Boa noite, Raed. Tudo bem, Cami? Boa noite a você, Mansur, amigas e amigos ligados aqui no Troca. Eu tendo a concordar contigo, mas a gente, como o Mansur frisou muito bem a questão física, existe um departamento de futebol que dá as indicações para o técnico se algum jogador pode correr risco de lesão ou não. Independente de qualquer coisa, eu fiquei com a impressão de que o Ramon Dias entrou com uma equipe para combater fisicamente o jogo extremamente físico do Goiás. E o Vasco, no primeiro tempo, apesar de não ter chegado próximo do gol do Goiás, levado susto ali com o Tadeu, foram raras as vezes que o Vasco chegou,
Ainda assim, o Vasco ele também não deu espaço para o Goiás no primeiro tempo. Para mim, a impressão que eu tive é que o Ramon traçou uma estratégia para que o Vasco competisse com o Goiás no primeiro tempo e a partir do segundo tempo, com a entrada de alguns jogadores chaves que tiveram a possibilidade de mudar o rumo do jogo, 2 contra-ataques, uma com o pé do Peck e outra no pé do Praxedes, que o Vasco poderia ter tomado, os jogadores poderiam ter tomado uma decisão melhor no último passe. Os jogadores, tanto o Peck quanto o Praxedes, o Peck adiantou um pouco a bola, ficou sem o passe para a esquerda, o Praxedes tentou um passe para o Verratti, que acabou não causando efeito ali de um segundo gol. E aí a expulsão do Verratti, aí eu concordo, você não me perguntou sobre isso, mas eu vou falar. Eu concordo com o Léo Jardim, que tem determinados momentos chaves do jogo que, às vezes, o mental desequilibra. E, para mim, está totalmente correlacionado o aspecto mental dos defensores do Vasco. E depois eu posso até explicar aqui, taticamente, como é que foi esse gol do Goiás. A expulsão do Verratti está condicionada mentalmente aos jogadores se desligarem num sistema de marcação. E dá para ver exatamente aqui, depois, numa análise, como os jogadores do Vasco se desligam dos jogadores do Goiás no gol de empate do Babi. Estou acompanhando já aqui na hashtag Troca de Passos. A gente teve a 30ª rodada, começou ontem, né? Tivemos a vitória do Palmeiras por 1-0, a vitória do Grêmio sobre o América Mineiro. Essa rodada vai ser completada nesse domingo, por isso a nossa primeira edição do Troca de Passos deste domingo, que terá uma outra edição após o jogo do Botafogo, porque já tem a galera aqui dizendo, o Thiago Pontes está dizendo que hoje é dia do líder anotar mais 3 pontos e acabar com essa história de que alguém pode alcançar. Alguém que até agora, né, eu tenho brincado que só o Botafogo quer ser campeão brasileiro em 2023. Enfim, participem com a gente aqui na hashtag Troca de Passe. A gente vai falar também do Botafogo, que vem na sequência. O Botafogo, o aquecimento para o jogo do Botafogo aqui no Sport TV depois do Troca de Passes. Também do Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos falar desse resultado e ainda trazer algumas informações dos jogos que rolam, que a bola rola daqui a pouquinho.